Olá! O que é excomunhão bíblica? E como conciliar com o perdoar? O que é excomunhão bíblica? E não só bíblica, mas também na igreja. Existem formas de uma pessoa ser excluída do rol de membros. O que é isso? Isso é bíblico, professor? Não é bíblico? Como conciliar isso com o perdão? Por que uma pessoa tem que ser desligada de uma religião, por exemplo, e não ser perdoada? Quer ver uma coisa? As pessoas fazem uma associação errada entre remoção de um membro da igreja, ou alguns falam excomungar, não é? Mas é um termo que eu acho muito pesado, prefiro remoção, né? Então algumas pessoas fazem confusão entre perdão e remoção, né? Perdão é uma coisa, remoção é outra. O que eu quero dizer com isso? O fato de uma igreja ter de remover um membro faltoso não significa que a igreja não perdoou. Simplesmente a remoção é uma disciplina. Quando um pai disciplina um filho, isso não significa que o pai não perdoou o filho. Perdoou. Só que a disciplina é importante porque se o filho não for disciplinado, ele vai descambar, não é? Então nós não podemos confundir as coisas. A disciplina, e que muitas vezes envolve a remoção de um membro da igreja, isso é totalmente bíblico. Eu vou ler aqui, por exemplo, Hebreus capítulo 12, a partir do verso 6, que diz assim, ó: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho que recebe. Olha o que diz o verso 8. Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Biblicamente, quem não aceita uma correção de Deus, ele não é filho, ele é bastardo. E você vai mais longe. Se você ler, por exemplo, aqui 2 Coríntios capítulo 5, você percebe uma linguagem interessante. Aqui você percebe, na verdade é 1 Coríntios 5, quando um indivíduo praticou o incesto, ou seja, na igreja de Corinto teve um indivíduo que teve relações com a própria madrasta. A igreja perdoa ele? Claro que a igreja perdoa. Agora, a igreja vai ficar de braços cruzados para isso? Claro que não. O que Paulo falou no 1 Coríntios 5,5? Ele falou o seguinte, bem claro, que esse indivíduo seja entregue a Satanás, ou seja, que ele seja removido da igreja. Porque é através da disciplina que Deus pode trazê-lo de volta ao arrependimento e ao são juízo. Então não confunda as coisas, certo? A igreja perdoa? Claro que a igreja perdoa. Quem é a igreja para não perdoar se Cristo perdoa? Só que a igreja recebeu a incumbência de Deus de disciplinar. Assim como um pai, ao perdoar um filho, tem que discipliná-lo do mesmo jeito, Deus tem que fazer a mesma coisa. E ele escolheu a igreja para isso.